Grande abraço a todos aí acompanhando aqui o nosso canal. E claro que todo mundo já imaginava que 2020 seria um ano realmente difícil para o Londrina, sobre todos os aspectos, né? Pelo aquilo que aconteceu em 2019, a queda para a Série B, consequentemente a diminuição de receita, mudança na diretoria executiva, último ano de contrato com a gestora, mudança de jogadores. Enfim, todo mundo imaginava que realmente 2020 seria mais difícil por todas essas suas circunstâncias. Mas o que eu tenho visto nesse começo de ano é que o Londrina puxa para dois lados, né? De um lado, a nova diretoria executiva tentando fazer algumas ações para reaproximar o clube da torcida, o clube da cidade, levar mais gente aos jogos no Estádio do Café, e de outro lado, a empresa que gere o futebol do Londrina com medidas que ela sempre tomou desde quando a parceria ela começou, mas que essas medidas têm se tornado cada vez mais antidemocráticas, né? Então, enquanto que uma parte do clube tenta essa reaproximação, parece que o outro lado continua trabalhando para que o clube, o time, fique cada vez mais longe da sua torcida. Eu tenho aqui que parabenizar, por exemplo, as ações que têm sido feitas pela gestão do presidente Felipe Prochet. O Londrina assumiu a gestão, a administração dos jogos, então com valores populares no ingresso, promovendo outros tipos de eventos no Estádio do Café, além do jogo, numa tentativa de levar mais gente, pacotes de ingresso. Então acho que tudo isso é positivo e o Londrina tem que partir para esse caminho mesmo, porque mais cedo ou mais tarde, daqui a 3 meses ou daqui no máximo até o final do ano, a parceria vai acabar e o Londrina vai ter que buscar as alternativas. Então acho que esse é um primeiro passo e tem que ser louvado. Por outro lado, infelizmente o torcedor fica aí no meio desse fogo cruzado, porque a empresa que administra o futebol me parece que continua tomando atitudes que desagregam, acho que é um ano que o Londrina precisava construir, produzir sinergia com a cidade, com a torcida, com a imprensa, com o empresariado, e não continuar batendo em cima da tecla da antipatia. O Londrina precisa voltar a ser um clube simpático. Infelizmente, isso não tem acontecido. E nós temos esse episódio do tribunal, que o Londrina entrou no STJD contra o Figueirense. Aliás, que a imprensa de Londrina tem acompanhado e tem notificado e tem feito o seu papel para divulgar. Obviamente que a justiça você pode perder ou ganhar. Até aqui o Londrina perdeu, mas ainda existem outros passos. E a imprensa está acompanhando, a torcida está acompanhando. Agora, obviamente que o Londrina ele não pode exigir dos veículos de comunicação, da imprensa de uma forma geral, que a imprensa só fale ou só divulgue aquilo que o clube quer. Isso quem faz é assessoria de imprensa. A imprensa livre, democrática, ela trabalha em cima de fatos, em cima de verdades e em cima de uma notícia relevante. Então o clube não pode exigir que a imprensa faça o que ele quer, porque isso quem faz é a assessoria de imprensa do clube. Esse não é o papel da imprensa. O Londrina divulgou uma nota oficial falando a respeito daquilo que ele pensa em relação ao comportamento da imprensa, não geral, de alguns órgãos, em relação àquele áudio que o clube divulgou do ex-lateral alemão. E infelizmente a nota, o Londrina ele foi infeliz em vários pontos. Primeiro que a nota veio para dizer que o clube de maneira nenhuma está cerceando o trabalho da imprensa ou fazendo represália. E o próprio texto mostra, e o próprio texto é claro em dizer que o Londrina cancelou as coletivas dos últimos dias, justamente porque a imprensa não divulgou da forma como ele queria um material produzido pela própria defesa do Londrina. Então isso é claro, isso é cerceamento. Então foi divulgada uma nota para não cercear, dizendo que não há o cerceamento ou a represália, mas na verdade há. O Londrina coloca outros pontos na nota, por exemplo, que fala em valores democráticos, que em nenhum momento o clube quer interferir no trabalho da imprensa e que em nenhum momento o clube exigiu que os órgãos de imprensa divulgassem essa nota.
E na verdade o clube fez completamente diferente. Isso não é democracia. Democracia é você respeitar opiniões diferentes, mesmo que você não concorde, mas você respeitar as opiniões diferentes. Isso é democracia. O que Londrina fez não é democracia, porque a partir do momento em que os órgãos de imprensa não fizeram aquilo que o Londrina achava que deveria ser feito, o Londrina está punindo esses órgãos de imprensa, vetando que eles, por exemplo, participem de coletivas, como aconteceu, por exemplo, só com alguns órgãos convidados. Então isso é represália, isso não é democracia, né? A partir do momento em que o Londrina coloca na nota que ele não obriga ninguém, nenhum órgão de imprensa a divulgar a nota, a divulgar o áudio, e a partir do momento em que o áudio não é divulgado, esses órgãos são penalizados, isso é represália. Isso não é democracia. Londrina até coloca no texto, né? Para nosso espanto, alguns órgãos de imprensa não vincularam o áudio. Então, obviamente que isso não é democracia. Londrina até cita, né, a questão de cancelamos, estamos mudando a forma de produzir coletivas, seguindo uma tendência de grandes clubes do futebol brasileiro e do futebol mundial. Sinceramente desconheço, não conheço nenhum clube do futebol mundial, dos grandes, nem do futebol brasileiro, que não faça coletiva. Até porque isso do ponto comercial é um tiro no pé. Existem algumas restrições, mas com raríssimas exceções, os grandes clubes do futebol brasileiro fazem coletivas diárias, né? E os treinadores falam em coletivas sempre antes dos jogos, com raríssimas exceções. Então não é uma tendência, né, que o Londrina está seguindo. Obviamente que não é, até porque, enfim, a coletiva é uma forma do clube se mostrar ao seu torcedor. Mas enfim, né, eu acho que não é momento nem de apontar quem é culpado, quem não é. A imprensa faz o seu trabalho. Se a grande maioria dos órgãos de imprensa, inclusive grandes empresas jornalísticas do país, resolveram não divulgar o áudio, é porque havia uma orientação jurídica, obviamente, de que aquele áudio poderia trazer problemas. Então, essa é uma decisão de cada empresa e precisa ser respeitada pelo Londrina. Assim como quem divulgou, também não há nenhum tipo de crítica. Cada empresa, ela faz aquilo que entender. Então, se houve empresas que divulgaram, ótimo, elas entenderam que aquilo deveria ser divulgado. Se houve outras que não divulgaram, é uma decisão que elas tomaram e que precisam ser respeitadas. Mas infelizmente o Londrina não está respeitando. Londrina está respeitando apenas aquelas que divulgaram porque é a opinião dele. Então isso não é democracia. Agora a gente tem que deixar bem claro, né, que nós temos que separar o clube da empresa que gere o Londrina, porque muitos desses conceitos não são do Londrina, não são do clube, né? São opiniões de quem gerencia o Londrina, que infelizmente hoje, por esse lado, né, representa o futebol do Londrina. Então a gente tem que deixar separado. Agora, de toda forma, eu acho que o principal, e isso cabe ao Londrina, tanto de quem está gerindo o futebol como de quem administra o clube administrativamente, né, da parte executiva. O Londrina precisa criar sinergia com a cidade, com a sua torcida, né, com o seu público e não antipatia. Não tenha dúvidas que o Londrina voltará a ser forte se todos estiverem no mesmo barco. Clube, diretoria, jogadores, imprensa, torcida, o seu consumidor e empresários. Não pense que o Londrina separado, que o Londrina fazendo represália aqui, fazendo represália ali, vai a algum lugar. Não, isso a história já mostrou. Se todos estiverem no mesmo barco, o ano de 2020, que promete ser muito difícil, ele pode ter pontos positivos. Caso contrário, essas dificuldades previstas para 2020, elas podem se multiplicar. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!